Olá, voltamos. Vou chamar o professor Luan aqui para a gente dar continuidade e aí para ele poder responder a pergunta do Cristiano. Só um momentinho. Vamos só aguardar o professor Luan voltar. Já chamei ele aqui. Boa noite a todos. Pronto, voltamos. Salve, alguém tá perguntando. Ah, Ked Célia, salvei a live, Ked. Muito bom. Minha mãe lá de Campinas. Um abraço, pessoal de Campinas, que está por aqui também. Pessoal do Terreiro, pessoal da Rural, pessoal da UERJ, UERJ Caxias, que é da onde a gente é, UERJ Maracanã. A pergunta que eu tenho é até de um colega que é da UERJ Maracanã, é lá do grupo de pesquisa Que Querer. Ele está perguntando como você pode pensar as culturas de pares já definidas por Saro e como elas podem ser alargadas pelas crianças de terreiro. Pens- Eu acho que as culturas de pares elas já nos oferecem algumas pistas, né, para pensar nesse caráter intersubjetivo dos processos de conhecer, né? Sobretudo no contexto da criação de valores e de reprodução e potencialização dos valores culturais. Mas tem uma coisa muito bonita que tem a ver com a experiência das crianças, é em pensar que elas têm na oralidade, né, o modo da sua oralidade, e que é uma oralidade que não se desconecta dos outros sentidos, né? As crianças estão, ao mesmo tempo que elas estão ouvindo e falando, elas estão desenhando, elas estão sentindo os cheiros, elas estão pensando com o corpo inteiro. E este corpo inteiro, né, de alguma maneira, né, nessa relação com as culturas de pares, vão ligar esse aspecto absolutamente intersubjetivo dos processos de construção do conhecimento, né? Ou seja, o conhecimento se constrói sempre, né, no coletivo. Eu acho que elas, mais que ninguém, nos ensinam isso, né? Porque elas estão observando o que se passa no coletivo, parece um gesto individual, né? Porque essa ideia do olhar vai prescindindo, né? Vai deixando como se fosse em um segundo plano a coletividade, porque o olhar é sempre mais idiosincrático, é mais individual, mas a escuta não, eu só escuto se tiver gente falando, né? Só falo se tiver gente falando comigo, né, para escutar, né? Os cheiros, normalmente, sobretudo no axé, só significa que tem alguém nas cozinhas, tem alguém catando folha, ou seja, eu preciso, né, eu preciso de mais gente para poder acionar os outros sentidos, não é? O tato, o paladar, não é? A audição, eles não são tão individuais e tão solitários como o olhar. E as crianças expressam isso muito, né? Porque elas pensam e elas conhecem com o corpo inteiro, né? Sim. Seria absurdo, inclusive, dizer para a criança senta e escuta, né? Como se ela, de alguma maneira, pudesse. E você congelou aqui para mim, Luan. Será que eu vou ter que tirar e chamar ele de volta? Vocês estão Voltou, ouvindo? Né? voltou. É. Voltou. É, E aí, de uma maneira bastante potente, né? É porque chegou uma ligação, eu tinha esquecido de botar o telefone no modo avião, e aí chegou uma dessas ligações aqui, muito provavelmente é telemarketing, que não estava na Faz agenda. parte, né? Bom, mas é só pensar em como esse aspecto intersubjetivo, né, se expressam no modo das crianças ensinarem e aprenderem, né? Acho que e aí vocês têm não só um alargamento, mas uma potencialização dessas ideias, né, da cultura de pares, que eu acho que faz com que uma potencialização do caráter coletivo, né, seja
colocado em evidência, né? Sim. Agora, eu tenho gostado muito assim de estar dialogando, principalmente com a galera que você sempre me indicou, né? E isso está me ajudando bastante a pensar esses saberes e aprenderes, né, das crianças, como a Yaebe Wanda Machado, tem me ajudado bastante com os escritos dela. Eu comecei a ler a Denise Botelho também, a Dilbênia Machado, que eu já leio já tem tempo, né? E o próprio Eduardo Oliveira, os teus escritos também, seus artigos para a gente pensar essa questão das crianças também tem, e dessa educação nos terreiros, né? Pensar que saberes são esses, que narrativas são essas que circulam, e muitas vezes esses autores muito ocidentalizados não dão conta, né, dessa potencialidade que a gente tem desses conhecimentos do terreiro, né? Então, eu estou muito feliz com os autores que eu tenho lido para pensar, principalmente com a Oyeume, né? Então, nem se fala, eu tive uma identificação gigantesca, se estou tendo, né? Uma pena que eu ainda não leio inglês, e aí agora eu soube que você já traduziu um livro e está para sair a qualquer momento. Estou super ansiosa para ter acesso a esse livro, porque como a gente vai identificando, né, nuances do terreiro no texto dela, que fala de um lugar específico da Nigéria, né? E como você vai percebendo que algumas práticas você ainda percebe nos terreiros, né? E na fala dos mais velhos, principalmente, né? Mas então, pensando nessa coisa da escrita, dos textos, né, que você sempre me salva aí nas indicações, desde lá de 2013, né, para quase que eu plagiei uma tese, né, no título da Lisa Castillo. Enfim, aí eu queria que você falasse um pouco, que eu já estou terminando o livro que você lançou agora, que está disponível na internet, né? Não está ainda no modo físico para a gente comprar, mas está disponível na internet, que também é a sua cara, né, da generosidade de tá sempre contribuindo com a gente, colaborando, traduzindo textos, levando para os seus grupos na universidade para eles ajudarem nas traduções e depois está disponibilizando no blog, né, de filosofia africana. Então esse livro está sendo muito caro para mim, assim, porque está falando do que a gente está discutindo, aqui tem uma porção de gente aqui do terreiro que tem feito a pesquisa e está aqui presente assistindo, Ebome Janaína, Dofono Tarciso, a própria Patrícia, que é amiga do Axé, Patrícia Bastos, que é professora da Rural, mas é amiga do Axé e está orientando bastante gente que chega com essa temática por lá, pela Rural. Então, eu queria que você falasse um pouco do livro que saiu agora, né, que eu achei o título já é lindo, né, Entre Apostas e Heranças, Contornos Africanos e Afro-Brasileiros na Educação e no Ensino de Filosofia no Brasil. Né? Queria que você falasse um pouco desse livro. Bom, a ideia do livro foi meio que tentar organizar essas reflexões que eu venho fazendo na relação com a educação nos últimos anos. E tendo o pensamento africano, sobretudo o pensamento de terreiro, como que para mim é um pensamento africano aqui, o nosso pensamento africano, a nossa África, né? Tenho muita preguiça de Áfricas puras, Áfricas míticas, nada disso, não gosto nada disso. A África é plural e a nossa África, a África que habita na gente através dos terreiros, é o que orienta o modo como eu penso a educação e o ensino de filosofia. Eu sou um professor de filosofia e que gosto muito de pensar a educação a partir desses outros referenciais, né, pensando que, sobretudo na tarefa de lidar com a 10639, né, lidar com o artigo 26 da LDB, não basta só a gente sair introduzindo um monte de informações, só transformar o currículo das crianças em um currículo mais erudito, se a gente não incorporar um jeito de pensar, uma orientação que seja epistemológica, que seja política, que seja moral, né?
do modo de fazer esses conhecimentos chegarem na escola. E aí, as nossas bases no terreiro são muito africanas, né? São muito africanas e afro-indígenas também. Estou chamando a atenção desse afro-brasileiro, mas por Uhum. conta dessa componente indígena muito forte, que muitas vezes a gente deixa para lá, né? Como se todas as folhas que a gente tivesse aqui, o povo tivesse trazido uma mudinha, né? Do continente africano. Não, a maior Sim. parte das ervas que nós temos aqui, nós aprendemos a usar com os povos indígenas. A maior parte das comidas que nós oferecemos aqui, nós aprendemos com os donos da terra, né, para comer. Então, esse caráter, isso é africano também, na medida em que a gente aprendeu a receber de uma maneira bastante hospitaleira outros saberes, né, aquilo que o Sheikh Anta Diop chamava de xenofilia. Ou seja, não tem nada Porque muitas vezes a gente acha que essas nossas estratégias são muito coloniais, de sair juntando. Tudo Sim. isso sempre foi africana, né? Uhum. O fato de que a gente aqui coloque pelo menos 16 orixás numa roda, né, num xirê, num candomblé, nosso. Mas também a gente aprendeu isso de contextos africanos. Então eu tentei fazer nessa reunião de sentidos para pensar, não é, o ensino da filosofia e a educação de uma maneira geral, né, também oferecendo ferramentas para que a gente possa, né, preparar professores e professores para essa experiência de ir para a escola, não só levando um texto que fala a África fica ali, tem tantos habitantes, mas que isso faça sentido, ou seja, que sentidos a gente pode constituir a partir da experiência africana na diáspora. E nessa Uhum. experiência africana que nós temos nos terreiros, né? Nesse caráter que eu tenho junto com a Denise Botelho chamado de entre mundos, né? E pensar que a gente pode ter como matriz africana e afro-brasileira a ideia de orientação, né? Ou seja, trazer Ori como em vez de pensar em nortear, né? Em se conduzir por um norte, se conduzir por Ori, que é quem conduz a nossa existência, né? Então, como que orientar, né? Andar junto e ser com. Que tem uma coisa bonita, né? Que às vezes eu fico com vontade de explicar, mas eu queria que as pessoas ficassem mais tranquilas em pensar que é, a palavra ente, né, é um jeito de ser em grego, né? Mas aí eu não queria ficar fazendo explicações em grego num texto sobre pensamento africano, mas Ori é a nossa divindade individual, é a nossa cabeça, tanto física como metafísica, como interior, espiritual, né? Mas o ente ali é um jeito de ser, né? Um jeito de ser conduzido por esse Ori que é o nosso. E esse Ori que é sempre uma divindade que é individual, entre aspas, mas que ela só se alimenta comunitariamente, só se desloca no mundo coletivamente. Então, tentar juntar esses elementos, né, que muitas vezes se traduzem na literatura das filosofias africanas, para tentar oferecer ferramentas para irmos para as escolas, irmos para as formações, que é com que Uhum. eu trabalho com a formação. Eu já trabalhei nas escolas, mas hoje estou só na formação. Sinto muita falta da escola, na verdade. É, mas que a gente possa ter essas ferramentas ao nosso dispor, né? E que não são ferramentas minhas, né? Esse livro, ele foi escrito por mim, mas ele não é meu, efetivamente, né? Porque eu estou trazendo saberes do velho continente africano, que não são meus, não são propriedade exclusiva minha. Eu estou trazendo saberes que vêm dos terreiros. Essa ideia de ser guiado pela cabeça é mais velha do que tudo. Ou seja, eu não estou inventando nada, eu estou tentando reunir e trazer, organizar uma caixa de ferramentas, né? Como um bom filho de um ferreiro, para que a gente possa discutir no coletivo e, sobretudo, né, lembrando que não tem um fora do terreiro para nós, para que quem estiver na pesquisa, quem estiver na formação, não se sinta desamparada, né, por não ter suas ferramentas reconhecidas, né? Não faz muito Uhum. sentido. Eu fui uma pessoa que nasci no terreiro, passei a minha vida inteira no terreiro e ensinar as pessoas como se eu tivesse descido de Marte, né? Não, eu não desci de Marte, eu vim do terreiro. Então foi ali que eu aprendi a ler filosofia, foi ali que eu aprendi tudo que eu sei, né? Uhum. Inclusive a ler o Ocidente.
Então, como é que a gente pode trazer esses conhecimentos que têm elementos africanos do continente, que têm os elementos africanos da nossa diáspora, né, para a nossa própria formação e para a formação das crianças nas escolas e dos adolescentes nas escolas, e poder, né, colocar para jogo ideias, conceitos e, sobretudo, enfrentar o racismo. Essa perspectiva antirracista absolutamente fundamental, porque o racismo é aquilo que, inclusive, faz com que a gente esqueça aquilo que a gente aprendeu todo dia no terreiro. É, paralisa, né? Acaba paralisando. A gente teve uma geração de crianças aqui do terreiro que hoje já são adultas. Em algum momento elas até esconderam na escola, né? Depois elas foram se mostrando, mas no primeiro momento elas preferiram, que é uma diferença dessa geração que está agora, que já está, acho que até pela vivência mesmo, né, e pela dinâmica do próprio terreiro, eles já se instrumentalizaram para estar criando essas estratégias. Mas pensando aí no livro, eu estou quase encerrando ele, e é um presente mesmo, né, para gente que está na escola, para gente que está na academia, para quem está aí no chão da escola mesmo. Eu acho que é um presente, né? E para a gente compreender, para quem é de fora, né, do terreiro, compreender que processos são esses, que formas de perceber o mundo são essas, que saberes são esses, e por que são tão deixados de lado, mesmo tendo uma lei que fala que ele precisa estar no currículo, né? Porque não é para ser. Eu tenho falado muito, repetido muito isso. Não é para ser projeto, não é para ser culminância, não é para ser comemorado em um mês ou outro, é curricular, é para estar na matriz curricular da escola, né? Então, compreender por que isso é tão importante para a gente, que está escondida dentro da escola, né? Que as crianças se escondem e tudo mais. Queria estar te agradecendo, Luan, pela disponibilidade, por estar aqui sendo sempre tão generoso com a gente, né? Eu acho que o povo todo do Axé, e também quem não é de Axé e está aqui com a gente, acho que ficou super feliz, até pelos comentários. Não dá tempo da gente ler todos. A gente quer falar com todo mundo que está aí, mas não dá tempo, né? Para não interromper também a fala e tudo mais. Mas eu queria te agradecer, né, pela disponibilidade, pelo carinho, pela troca sempre, né? Então, eu digo que a ancestralidade ela me presenteou sempre quando eu chego na academia, e eu fui muito presenteada, né? E eu digo que você e o professor Nielson Bezerra foram dois presentes que a ancestralidade me deu para acreditar e caminhar nesse caminho aí acadêmico, né, de construção de pesquisa. Então, eu considero você meu presente aí da ancestralidade, né? Mudo pé, obrigada pela ajuda de sempre, pelas leituras e principalmente por estar aqui partilhando desse momento junto com a gente, que foi tão lindo e tão potente, né? A tua fala é sempre muito potente, e é uma fala de carinho e potência ao mesmo tempo. Acho que tem tudo a ver com o IBEJ, né? Essa potência brincante que você tem, né? E de abrir o espaço aí na tua agenda para estar junto com a gente. Então, estou aqui em nome do Ileachão Milaré Sabá, agradecendo em nome de Iemanjá, né? Pela participação, disponibilidade, carinho com a gente aqui, Luan. Eu agradeço imensamente, não só o convite, mas também todo esse encontro, que para mim também foi muito importante. E não é só quando você está na minha frente, mas eu sempre me refiro ao impacto que a tua pesquisa provocou em mim. Tá? Apesar de conhecer outras discussões sobre oralidade, desde o interior dos terreiros, desde essa relação com os cadernos, foi para mim muito importante. E não só por uma menção de aparecer seu nome como parte da referência bibliográfica do meu livro, mas sempre, né, em que esse tema da escrita nos terreiros aparece, acho que teu trabalho é uma referência e me ensinou muito,
Acho que tem uma coisa bonita que a gente acabou de falar sobre essa relação das crianças aprenderem, né? Esse gesto de Uhum. aprender e ensinar sempre juntos. E acho que isso fez com que eu crescesse muito enquanto pesquisador. Agradeço imensamente a ancestralidade, né? E Oxum é um orixá muito importante na minha vida e coloca as melhores filhas sempre no Axé. caminho para nos ensinar muitas coisas importantes. E também agradeço a toda a comunidade, né, do Ilha-Chama e Lari-Sabá pelo convite, pelo carinho, né, e felicitar vocês também por esse projeto bonito, né, que acontece já, essa é a quarta edição, né, sempre muito bonito, Isso. e que mostra pra gente, né, o povo de terreiro está produzindo potência e muito, e acho que a gente tem que celebrar isso sempre, né, e repercutir o tanto quanto possível. Então agradeço imensamente e deixo um beijo enorme, Ai, né, obrigada. a você e a todas as pessoas que passaram por aqui. Então, por Eu não sei o que aqui. acontece no meu celular, mas trava, não passa, não sei se é um problema do meu celular, mas fica com uma mensagem só. Então eu não sei quem passou, não sei quem esteve por aí. Eu Então, tive que para dar você uns saudar todo toquezinhos mundo. para passar também, que tem hora que estava travando também, mas eu fui É, tocando e o fui meu não passando. passa. É, mas aí queria só saudar todas as pessoas que passaram por aí, né? Tomar a bênção de novo, deixar um salve para a galera que não é do terreiro, né? E agradecer sempre. Eu, além de agradecer a todo mundo aqui, além do agradecimento ao An, e lembrar, semana que vem a gente tem uma outra. Sempre às quartas a gente faz esse xirê, né? Xirê dos saberes, 5:30 da tarde. E sexta-feira agora vai ter um prata da casa, e é sempre ou na área artística ou na área de culinária, sempre alguém da casa apresentando um saber próprio, né? Enfim, para vocês estarem ligados aqui na página do Instagram. A gente tem tentado concentrar aqui mais do que na página do Face, mas obrigada a todos e a todas, né? Boa noite e aguardo vocês aí sempre na página. Luan, gratidão, Modupé, Tumbá, sua Axé. bênção, Meu a pai bênção de abençoe todas e de todos. sempre a bênção. Um beijo enorme para todas e para Beijo, todos. Beijo, beijo. beijo. Tchau, Tchau, tchau. tchau.